Tudo bem? Aqui é o professor Ramon, professor e mentor de científica concursos. Mais uma vez estamos aqui juntos para falar hoje sobre um tema muito importante na área do concurso público e na atividade laboral dos profissionais de análises clínicas, tá? Então, esse conteúdo aqui serve para você que quer utilizar na sua prática, tá, diária, como técnico de patologia clínica, técnico de análises clínicas, biomédico, biólogo, farmacêutico, beleza? E também serve para os concursos dessas mesmas áreas que eu citei, tá? Tanto municipais, prefeituras caem bastante, estadual e federal. Então, primeiramente, né, não deixa, né, não se esquece de seguir a página do Científica, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? E também a página do professor Ramon, tá? Então, logo mais estaremos iniciando a aula sobre o sumário de urina, um tema muito importante para a sua aprovação. O tema de hoje é sumário de urina. Ramon, sumário de urina. Você já fez? Provavelmente já, gente. É um dos exames mais corriqueiros da prática, tá? Então, a prática médica, né, solicita os exames de rotina ao sumário de urina, até em concursos públicos. O sumário de urina tem um leque enorme de avaliações, tanto físicas quanto químicas, tá? Avaliações essas importantes para que o médico possa fechar um diagnóstico, onde o farmacêutico, biólogo, biomédico, técnico de análises clínicas e técnico de patologia vão dar todo o arcabouço para que o médico consiga fechar patologias importantes, tá? Patologias importantes, tá? Alguns cristais, né, são marcadores de patologias, como a gente tem o urato monossódico, né, que é um cristal marcador da doença de gota, tá? Então, a gente tem algumas condições, né, que são bem características, né, de patologias, tá, que são muito importantes para o fechamento de números diagnósticos. Tá? Então, o sumário de urina, além desse nome sumário de urina, ele pode ser encontrado como exame de urina tipo 1 e também com a denominação de elementos anormais do sedimento. Tá? Então, são dois nomes aí que vêm, né, além do sumário, né, são três nomes, se contarmos com o sumário, são três nomes muito comuns em prova de concurso público e também na prática do dia a dia, tá? Então, novamente, meu nome é o professor Ramon Rodrigues, né? E eu espero que vocês se divirtam nessa aula, a gente vai poder trazer um panorama, uma introdução desse assunto e, obviamente, depois a gente vai estar disponibilizando na nossa plataforma aí a aula na íntegra, né, todo o conteúdo aí em forma de videoaula e também de PDF. Então, eu espero vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Gente, o que é a urina? Muita gente se pergunta, né, Ramon, o que é a urina? A urina nada mais é do que o ultrafiltrado do plasma, tá? Então, a urina, como sendo esse ultrafiltrado do plasma, o que é que acontece? A gente tem na urina, a maior composição dela é água. Uma parte dessa composição dela são solutos. Solutos esses que são dissolvidos nesse líquido, tá? Então, se a gente pegar lá, vou trazer o professor Diego aí, né? Ele pode citar isso melhor. Se a gente pega do ponto de vista, né, de definição química, a urina ela é uma solução, porque do aspecto de vista visual, a gente não consegue visualizar a presença dos solutos ali dissolvidos. Obviamente que se a gente utilizasse talvez uma luz e passasse por ela, veríamos que é um colóide, né? Tem a presença ali de partículas que podem gerar o efeito Tyndall, tá? O efeito Tyndall é aquele movimento onde você consegue perceber o caminho da luz da passagem do líquido por conta dessas partículas que sofrem, né, refração e reflexão, e aí você consegue ver esse caminho da luz, né, dentro do líquido, né? Então, a gente consegue ver um caminho óptico, né, ali dentro. Gente, o interessante da urina, né? A gente filtra cerca de 180 litros de urina por dia, de sangue por dia, na verdade, que vai gerar, na verdade, a urina, né? Então, a gente filtra 180 litros de sangue, né? Ou 180 mil ml, que vão ser convertidos em urina, vão ser eliminados, né? Na forma de urina, né? Então, a gente vai fazer essa micção, essa eliminação, essa diurese, para poder eliminar esses produtos, né, de degradação, esses dejetos. E aí a gente tem aí mais ou menos um fluxo normal de urina, né, acima de 60 ml até 2,5 litros, né? Alguns autores, algumas referências aí vão trazer esse intervalo como intervalo normal. Tá? A gente tem pacientes, obviamente, que urinam quantidades inferiores, e aí a gente já tem quadros, né, estadiamentos de lesões renais, tá? A gente tem injúrias renais agudas ou crônicas, tá? Pode ter alguns processos aí transitórios, algumas lesões, algumas obstruções por algumas patologias até imunoinfecciosas, né?
a gente pode ter aí a presença de imunocomplexos de anticorpos, reduzindo esse fluxo, obstruindo a passagem, gerando a redução desse fluxo urinário, como também a gente pode ter o aumento dessa diurese com excessiva hidratação, tá? E a gente pode ter um aumento desse fluxo urinário, beleza? Então, gente, para trazer de uma maneira mais simples, eu trago uma imagem para a gente poder vislumbrar isso. Então, a gente vai ter a cápsula de bomba, né? Então, a cápsula de bomba, a gente vai ter aí o chumaço, né? Desses vasos aí que vão ter, né? Dentro dessa região, no interior dessa região, vasos aferentes e aferentes, beleza? E essas arteriolas, né? Esses vasos que estão aí presentes, veias que estão aí nesse chumaço, nessa região, nessa cápsula, né? Tem inúmeros néfrons aí que vão desempenhar um processo filtrativo, beleza? E vai ter essa filtração, tá? Lembrando que esse processo aí a gente tem um glomérulo, né, desempenhando bem essa função, e nada mais é do que uma esponja. Né? Esse processo aí de filtração é um processo semelhante a de uma esponja, de uma peneira, para reter aquilo, né? E, obviamente, de tamanho e carga específico, é retido, é reabsorvido, e uma parte vai ser eliminada, beleza? E a partir do momento que eu tenho esse filtrado, ele vai passar ao longo do nefrônio, né? Que aí a gente tem que lembrar da fisiologia do rim, da anatomia e fisiologia, tá? E aí a gente tem essa fisiologia do rim, que a gente vai ter, né, a cápsula de bomba, o tubo contorcido proximal, o ramo descendente da alça de Henle, o ramo ascendente da alça de Henle, a própria alça de Henle, que é nessa parábola aí, que eu descrevi agora. A gente tem o tubo contorcido distal e a gente tem os ductos coletores, os tubos coletores, tá? E aí a gente vai ter a reabsorção de produtos interessantes, importantes nesse processo. E quando a gente pode fazer um link aí, né, principalmente que tem concursos que cobram, né, a parte da farmacocinética. Então, se a gente lembra lá dos processos farmacocinéticos, né, que a gente tem 4 processos importantíssimos, né, que a gente fala de absorção, distribuição, metabolização ou biotransformação, eliminação e excreção. Nessa parte da excreção e da eliminação, a gente tem 3 pontos importantes: filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Então, esses 3 pontos aí que são extremamente importantes para o processo de eliminação de produto, beleza? E aí a gente vai ter essa reabsorção, vai passar pelo tubo contorcido distal, vai ter a secreção desses produtos, tubo coletor vai desembocar nos ureteres, os ureteres vão desembocar na bexiga, e aí a gente vai ter uma acumulação até um certo momento, né, que alcança um volume específico, onde a gente tem a resposta, né? A gente tem a resposta do nervoso central, a partir da contração desse músculo para poder eliminar essa urina. Né? Obviamente que tem o esfíncter, que a gente controla aí na musculatura esquelética, que a gente tem o controle aí, né? Então a gente faz esse controle, né? É um sistema somático, né? Não é um sistema autônomo, é um sistema somático de controle para eliminação dessa urina, beleza? Então, lembrando, algo muito importante que a gente não pode deixar de falar, para não esquecer no futuro, a urina ela é estéril. Tá bom? Estéreo? A urina ela é estéreo, tá? A urina ela deixa de ser estéreo porque ela vai entrar em contato, né, nas mulheres na região dos pequenos grandes lábios, né, na saída ali, né, na vagina propriamente dito, né, então vai ter contato com a vulva, com a vagina, e nos homens por causa da glande, prepúcio e glande, que vão ser os responsáveis aí por essa contaminação, visto que está em contato direto com a roupa, né, está em contato com a nossa roupa íntima. Na nossa roupa íntima, obviamente, a gente tem pele, né, fora dessa região, né, obviamente a gente tem tecido, tanto interno quanto externo, mas a gente tem a pele aí, e a pele é rica em quê, gente? Microbiota. Então a gente tem um contato disso e isso pode sim levar a ter, né, a presença de micro-organismos. Obviamente, em quantidade rara, se a gente tem condições aí moderadas a elevadas, né, numerosas, aí sim a gente tem um quadro infeccioso provavelmente dito. Beleza? Então, mas lembrando que se a gente faz uma coleta suprapúbica, a gente está trabalhando aí com a mistério. Quando a gente faz aí a lavagem, né, faz a coleta da urina, a gente vai ter a urina primeiro jato, jato médio, jato final, então a gente vai chamar de primeiro jato, segundo jato, terceiro jato. Obviamente só os homens são o terceiro jato, mas falo disso mais na frente. A gente vai ter lavado uretral da bexiga, da próstata, no caso dos homens, o terceiro jato. E isso pode sim ter, né, infecções, né? Se for infecção na bexiga, cistite,
Se for no giratório, ureterite, no rim pode ser a nefrite, a pelonefrite, depende se é córtex ou medula, e por aí vai. Beleza? Então vamos para o próximo slide. Então, gente, o que a gente tem que entender? Muda muito de um indivíduo para outro? Muda bastante. Muda bastante. Por quê? Porque cada indivíduo, né, ele vai ter uma composição diferenciada na sua alimentação. Não é que eu estou falando de uma composição química, porque nós, né, de maneira geral, a gente tem uma composição química semelhante, né? Mas o que muda, na verdade, é o tipo da alimentação que pode gerar um aumento de degradação, um subproduto que vai ser eliminado, e que nem todos os indivíduos compartilham em concentrações semelhantes. É o caso que a gente encontra muito da quantidade de proteína ingerida, né, que gera aquela espuma não. Então, a gente tem a presença da espuma, quando a pessoa ingere uma quantidade muito grande de proteína, quando ingere álcool, né, o álcool pode ter efeito antifático, a gente também tem um pouco, né, de alguns compostos ali, né, gorduras, lipídios, eliminados da urina, e aí você tem um processo ali de saponificação, etc. Né? E aí você tem a formação da espuma. Mas é importante lembrar que tem, sim, essas variações, são variações importantes, que geram perfis diferenciados para cada indivíduo, beleza? Ramon, qual é o produto que a gente mais elimina? Gente, obviamente, eu não estou falando aqui de quem ingere muito álcool, muito açúcar, entendeu? Falando de indivíduo normal, rígido, né, a gente tem os maiores produtos que são eliminados, são a creatinina, ureia e ácido úrico. Tá? Então, são até marcadores do sistema renal, principalmente da lesão glomerular. Né? Esses marcadores aí são importantes nesse quadro. A creatinina, né, ela vem do subproduto da creatina. A creatina ela é responsável por gerir uma força motriz, né, para o desempenho muscular e cognitivo. Mas, resumidamente, o que a creatina faz? A creatina faz. A creatina, né, quando a gente tem um processo de contração, tem o sarcoma, nas fibras deslizando entre elas, a gente tem a actina e miosina desempenhando o processo de contratividade, né, a gente tem, basicamente, o uso do fósforo de alta energia do ATP. Então, para a gente ter esse processo aí, para a gente ter a liberação do fósforo de alta energia, o ATP, adenosina trifosfato, passa a ser adenosina trifosfato. Esse fósforo de alta energia fica livre, a creatina capta esse fósforo, formando a fosfocreatina, e devolve para o ADP fosforilando, tá? E aí formando o ATP. Então, nessa formação do ATP, a gente tem agora, né, a nova liberação desse fósforo e todo o ciclo continuando. Então, por isso que a gente tem um aumento da força, que a gente consegue utilizar uma maior quantidade de fibras. E para o sistema cognitivo, a gente tem uma maior, vamos botar aqui, um maior disparo elétrico, maior funcionalidade da rede neural por conta desse fósforo aí de alta energia para desempenhar tal função. Quando a gente fala, né, dos produtos, então eu falei da creatinina, né, que vem da creatina, a gente tem a ureia, que é o produto de degradação, né, dos aminoácidos e proteínas, produtos esses importantes, já que a gente tem hoje um alto consumo de BCAA, o proteína, né, então, basicamente, a gente vai ter isso proteína sendo degradado em meus aminoácidos, esses aminoácidos são convertidos a amônia, e essa amônia é convertida a ureia. Gente, é um ponto muito importante. A gente precisa, né? Hoje a gente tem aí figuras icônicas aí, né? Como Paulo Musi, como Rodrigo Floyd, Naftaliani, Júlio Balestrini, né? Que fala, né? Ramon Dino, entre outros, que fala sobre esse uso, né? Dos suplementos alimentares, que é extremamente importante, né? Que a gente raramente consegue repor na alimentação, porque acaba sendo muito oneroso. Então a gente faz o uso desses suplementos aí para melhorar a resposta muscular, estimular a miostatina, entre outros. Só que qual é o problema disso? O uso desenfreado, o uso não acompanhado desses produtos. Porque você tem esses produtos aí, eles vão ser convertidos a outros produtos, né? Principalmente gorduras, né? Aquele que o corpo não aproveita, ele converte em gordura. Mas perceba que o produto de degradação das proteínas e aminoácidos, no final é a ureia. Mas o antecessor é a amônia. Então, a gente pode ter quadros de elevação de amônia endógena por conta do uso excessivo de tais produtos, e pode também ter um quadro de uremia, que é também fatal. Beleza? Então, o último produto que eu não falei, né, é o ácido úrico. O ácido úrico, né, é pouco excretado pelos mamíferos, né? Ele é mais característico dos pássaros e répteis. Né? Então, como ele é mais característico dos pássaros e répteis, ele vem das bases nitrogenadas
principalmente das purinas, né? Então, majoritariamente, das purinas, ele é o produto final de degradação das purinas, né? Onde a gente tem lá a adenosina e a guanina, né? Adenina e a guanina. Quando a gente fala das trimidinas, a gente vai ter lá o produto intermediário, que é um composto que faz parte do produto intermediário do ciclo do ácido cítrico, né? Essas são consideração da purina, o ácido úrico. E o ácido úrico é um importante marcador da gluta, tá? Gente, até porque a formação, né, esses cristais forma rápidos ali, né, precipitam nas articulações, causando aí lesões articulares graves. O que é importante falar sobre isso, né, com esse uso desenfreado de suplementos alimentares, a gente tem inúmeros pacientes aí que têm creatininas falsamente elevadas, porque não é uma lesão glomerular propriamente dita, e sim é o excesso do consumo do uso. Você tem a creatina que vai ser degradada em creatinina, mas você não tem lesão nesse paciente, e sim um valor elevado por conta do seu consumo. Então, a gente pode utilizar a ureia e o ácido úrico como marcadores nesse caso. Obviamente, poderia utilizar a cistatina C e inulina, que são outros marcadores também extremamente importantes, tá? A inulina exógena e a cistatina C endógena. Gente, qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Ou fala comigo diretamente no Instagram do Prof. Ramon Rodrigues, beleza? Qualquer dúvida sobre o assunto. E caso tenha falado alguma bobagem também, fala lá, tá? Estou aqui me atentando ao máximo, mas é muita informação, às vezes eu posso trocar uma palavra por outra, e totalmente eu explico caso tenha falado alguma coisa distorcida, né? Gente, o principal sólido inorgânico eliminado na urina são o trio parada dura, né? Sódio, potássio, cloreto. Tá? Eles são extremamente importantes, são macrominerais, macroelementos, né? São extremamente importantes para a vida humana, tá? Tanto com cálcio, com magnésio, né? São extremamente importantes para a vida humana. E a gente não pode deixar de esquecer que eles são responsáveis basicamente pela contratibilidade do miocárdio. Óbvio que o cálcio aí, que extremamente importante para esse processo de contração muscular, né? Pelos efeitos ionotrópicos e cronotrópicos, né? Então, o cálcio aí se faz muito importante, mas a bomba de sódio e potássio é um dos mais importantes aí para esses mecanismos, né? Lembrando que os principais sólidos orgânicos a gente já falou, né? Que é a ureia, o ácido úrico e a creatina, e a creatinina, e agora a gente está falando dos inorgânicos, tá? Então, aí a gente puxa um pouco da memória, a gente tem os diuréticos aí, né? Tem o diurético, dois diuréticos específicos, né? Os tiazídicos, que atuam no ponto-oxígeno, a distal, que aí a gente tem que atua no cotransportador de sódio e cloreto, e a gente tem também a furosemida, que atua na alça de Henle, que vai atuar no transportador, né? Sódio, potássio e cloreto, tá? Gente, então, o que é o volume normal de urina? O volume normal de urina é a urina que você elimina de 600 ml até 2,5 litros. Alguns autores aí vão devagar, divergir sobre isso, mas geralmente esse é o valor padrão comum, tá? Então, a gente vai encontrar nas literaturas valores, né, iguais a esse. Gente, quando a gente fala de aspecto de urina, né, anteriormente, né, as pessoas faziam verificações até mais do que são feitas hoje em dia. Mas a gente avalia 3 pontos muito importantes na urina: o volume, o aspecto e a coloração de maneira física, né? Essas são análises macroscópicas também, né? Então, são análises físicas e macroscópicas. O aspecto, basicamente, é muito macroscópico, né? Se a gente vai ver se a urina é líquida, turva ou ligeiramente turva. A coloração, a gente vai ter as mais diversas colorações, dependendo, obviamente, do que o indivíduo consuma, né? Então, a gente tem, às vezes, uma urina levemente, né, vermelha, por conta do consumo excessivo de licopeno, para a beterraba, no tomate. A gente pode ter uma urina levemente alaranjada, por um consumo excessivo de vitamina C. A gente pode ter uma urina negra, por conta da presença de melanina, às vezes por melanoma, né, por câncer de melanoma. A gente pode ter aí uma urina esverdeada por conta da presença da pseudomonas aeruginosa. Então, perceba que existem algumas colorações que são patológicas, algumas por conta de medicamento. Então, é importante a gente estar ciente sobre esse ponto, tá? Volume, gente, no tubo coletor, né, que geralmente a gente trabalha com tubo coletor de 50 ml, a gente tem ali, né, uma ideia
uma margem que, caso a gente não trabalhe com tubo falco, tem muitos laboratórios que trabalham com tubo falco, né? Tem tubo falco de 15 ml, né? De conca, o complexo, né? De conca. A gente tem o tubo preto com 50 ml, então a média aí de 20 a 25 ml é o suficiente para a gente, né, avaliar esses pontos, tá? Abaixo disso, geralmente é paciente que está com baixa hidratação ou tem algum problema renal propriamente dito. Abaixo de 10 ml para um adulto é extremamente complicado, tá? Gente, a nível de prova de concurso público, Ramon, o que é que mais caro? Gente, vou ser bem sincero a vocês, né? A nível de concurso público, geralmente não cobra. Vou trazer agora definições de oligura, núria e poligúria. Geralmente não cai do ponto de vista da pediatria, tá? Então, quando a gente fala de neonato, pediátrico, né, a gente não tem os concursos públicos cobrando de tal forma, né? Porque geralmente o concurso público ele vai focar na saúde do adulto, beleza? Quando a gente fala de oligúria, anúria, oligúria e poliúria, né, que são extremos, né, a anúria e a poliúria, perceba que na anúria a ausência pode ser a sensação da urina, né, o paciente não consegue urinar, às vezes ela está na presença de uma hiperplasia prostática benigna que obstrui a passagem, né, dessa urina, tá? Mas também pode ser um paciente que elimina pequenas quantidades, né, até no máximo de 100 ml por dia. Então, essa definição eu preciso que você anote aí para a sua prova, porque isso cai muito em prova de concurso público. A oligúria é até 400 ml nas 24 horas, tá? Então, até 400, né? É um volume bem reduzido, até 400 ml em 24 horas. Isso pode ser um processo de hidratação, pode ser um processo infeccioso, que reduz aí esse fluxo, né, urinário. Quando a gente fala de poliúria e poliaciúria, né, eu não trouxe a definição de poliaciúria, mas poliaciúria é o aumento da frequência, se você tem um aumento da quantidade de vezes que o indivíduo vá ao banheiro, então a gente tem uma poliaciúria, digamos que a normalidade é 8 vezes no dia, o indivíduo vai 40 vezes, 30 vezes, 35 vezes. Então, isso é uma poliaciúria, né, que é o aumento da frequência. E a poliúria é o aumento do volume, né, geralmente acima de 2,5, que é uma condição de poliúria, que geralmente acontece nos pacientes com diabetes mellitus e diabetes insípidos, tá? Então, eu trago aí essa condição. Tem também a nictúria, né, que é quando você tem um aumento do volume de urina no decorrer da noite. E também a gente tem a disúria, né, que é a dor ao urinar, beleza? É importante que a gente se atente a alguns detalhes, né, importantes, que geralmente as diabetes são muito cobradas, né, são muito associadas nesse processo de poliúria, né? A diabetes insípida geralmente é uma condição bem grave, né, bem diferenciada, porque o paciente às vezes chega a urinar mais do que 4 litros por dia, isso por conta, né, do bloqueio, né, da liberação do hormônio antidiurético, a vasopressina. Então, como esse hormônio não consegue bloquear o sódio, né, esse hormônio tem uma ligação muito forte com a renina, angiotensin-aldosterona, né? Então, a aldosterona que vai lá bloquear, né, o sódio, né, gerando um processo de acúmulo de líquido, né? Então, ele reduz a eliminação de líquido. Na presença desse hormônio diurético, você faz com que o sódio seja eliminado e aí você tenha a perda desse líquido excessivamente. Beleza? Eu tentei explicar de uma maneira mais simples, tá, gente? Para levar para a prova de maneira mais fácil. A ideia da gente científica é sempre traduzir e facilitar todo aquele conteúdo lá que é extenso, meio complicado, né? Então, nosso objetivo é trazer de forma simples, beleza? Gente, é importante lembrar que, eu vou trazer no próximo slide, que eu acho que é mais fácil, né, falar dessa forma, a maneira padrão de coletar urina. Ramon, eu nunca coletei dessa forma, eu coleto errado. Segundo os parâmetros, né, o protocolo, o procedimento operacional padrão, sim, você coleta errado. Só que não tem uma discrepância tão grande, mas a nível de concurso público, é preciso que você leve essas informações para a prova. Quais são essas informações, Ramon? Ó, o objetivo primeiro é lavar as mãos, beleza? Então, antes de você entrar em contato com sua região genital, com seu órgão genital, com o pênis, você precisa lavar as mãos para não levar, né, a microbiota residente, né, na palma das mãos para a genitália, você não tem uma contaminação cruzada, tá? E às vezes você tem ali a presença de uma bactéria que não está nesse sítio, ou um fungo que não está no sítio propriamente dito, e precisar fazer um tratamento desnecessário, tá?
E aí você, no caso dos homens, né, expõe a glande, mantendo o prepúcio retraído, faz a lavagem com água e sabão, para reduzir, obviamente, né? Até porque no decorrer da noite, principalmente, né? A gente tem aí pessoas que não fazem a higiene corretamente, né? Não enxuga a glande, né? Então tem a peça de urina ali, e essa urina ali, né? Ela pode servir como meio, né? De úmido, né, para a proliferação de micro-organismos, então você pode ter ali uma condição ali de um efeito estufa, né, porque está dentro da roupa íntima, na cueca, né, então sendo ali feito um efeito estufa e estimular o crescimento microbiano. Então, por isso que estimula lavar com água e sabão, enxugar, né, com papel toalha, tá? Começar a urinar no vaso, depois de começar a urinar no vaso, você vai ter esse processo de urinar no vaso, segurar um pouco colocar o coletor embaixo, segurar um pouco essa urina, e urinar novamente, né? Que aí é o jato médio, né? Então, o primeiro jato você despreza, o coleta o jato médio, o restante você despreza no vaso sanitário, e depois você fecha esse frasco bem fechado, né? Uma tampa, um frasco hermeticamente fechado, leva essa urina imediatamente para o laboratório para suceder essas análises, tá? Gente, então, tem alguns ensaios, alguns exames que solicitam, né, coletar toda a primeira micção. Geralmente, quando a gente quer avaliar a urocultura, algumas etapas, aí a gente pode avaliar a primeira, na linha de primeiro jato. Né? Mas, geralmente, o sumário de urina, jato médio é interessante. Mas pode também ser feito no primeiro jato, tá, gente? Não é algo absurdo, não. O que eu preciso lembrar a vocês o mais interessante é a primeira urina da manhã. Tá? Ela está bem concentrada, né? Bem interessante para ser avaliada, porque ela está ali com aquela urina foi retida muito tempo na bexiga, então ela está bem concentrada, então ela é muito boa para você ter uma boa reprodutibilidade do que está acontecendo no indivíduo. Mas caso você não consiga harmoniar muito atípico, o que a legislação fala, o que a literatura fala, você tem um tempo ideal de 4 horas, tá? 4 horas é o tempo ideal para que você tenha. Então, se eu urinou depois de 4 horas, você poderia realizar o teste. Isso é um tempo ideal, mas o tempo mínimo é 2 horas. Tá? Essa urina precisa ficar retida 2 horas na bexiga para que você possa realizar um novo teste. Tá? Então, o homem tem que, obviamente, urinar diretamente no frasco. As mulheres, geralmente, é um pouco mais difícil de fazer isso. Então, ela pode urinar em outro frasco, tem que estar bem lavado e seco, tá? Para evitar contaminação cruzada. Depois, homogeneizar esse frasco, né? Para a urina precipitada de caso tenha precipitada, e acontece e mesmo no intervalo curto precipitar, faz uma higienização, devolve para esse coletor, tá? A mulher tem que sinalizar se ela está menstruada, por conta aí da contaminação, da presença das hemácias, tá? E na criança a gente utiliza coletores de urina de plástico, que o laboratório fornece, né? A pedido do cliente. A urina deverá ser trazida imediatamente ao laboratório, caso não seja possível, o frasco precisa ser bem fechado e colocar no recipiente de isopor com gelo. Gente, é importante lembrar que não é interessante alguém entrar em contato direto com o gelo, porque a gente vai ter um processo, muitas vezes, de lesão celular por resfriamento. Então, como a gente tem a presença do gelo ali, esse gelo ali pode gerar uma ruptura da célula por conta do resfriamento. Né? Então, a gente não pode trabalhar com resfriamento de imediato, acessível. Então, não é interessante para nenhum material biológico a gente já colocar diretamente em contato com o gelo, mas, obviamente, ali, naqueles gelox, né, naqueles produtos, deixar ali o gelo ali para manter a temperatura ambiente ali, né, a temperatura abaixo, né, de 8 graus. Né? Então, gerar uma condição ali de temperatura agradável, né? Uma temperatura agradável, né? Uma temperatura que seja ideal para a manutenção ali da viabilidade daquela amostra biológica, tá? Não deixar a urina coletada por longo tempo no vaso, né? No vaso, no caso do coletor. Não deixar a urina no vaso, as mulheres podem urinar também, né? Não deixar a urina no frasco aberto, mal fechado, porque né, a gente pode ter a perda de voláteis, né? A gente vai falar corpos cetônicos, né? É um produto que a gente avalia na análise química, e ele pode ser, né, volátil, ele é volátil, então ele pode acabar sendo perdido se está muito tempo exposto. Então, a gente fala de local quente, né, logo na nossa cabeça aí, essa exposição a temperaturas quentes aí, como estão no quente a 36, 38 graus, a gente pode ter um aumento da proliferação de micro-organismos, e a exposição ao sol, a gente pode ter a fotoxidação da bilirrubina, beleza? Gente, então aí, trazendo, né, alterações importantes, tá? Cai bastante em prova, tá?
não tem que ficar decorando nada do gênero, tá? A gente consegue criar um raciocínio para entender isso. Tá? Em relação à cor, você pode ter mudança de cor por oxidação das substâncias. Tá? Isso acontece muito com o ferro, né? Então, às vezes, a gente tem ali uma autodegradação ali, né? Uma condição hemolítica muito grande ali. Então, a gente vai ter ali a presença de ferro, mas o ferro reduzido, quando ele passa a ser oxidado, né? Ele tem uma coloração levemente amarronzada, né? Que lembra muito a bilirrubina. A amostra com alta concentração de bilirrubina também está com uma cor marrom. Então, pode ter oxidação dessa substância que venha alterar as cores, né? E a transparência, né, a turbidez geralmente ela aumenta por conta do crescimento bacteriano, né? Então também pode ter a precipitação de substâncias, né, já que a gente vai ter uma mudança aí de pH, também a gente tem uma mudança de temperatura, dependendo da exposição dos compostos, né? O odor também, né, ele cresce geralmente, o odor crescente, por conta da proliferação de micro-organismos. O pH ele tende a se elevar, a se alcalinizar, por conta de bactérias aí que fazem a degradação da ureia, mas na ureia amônia. Beleza? E além disso, a gente tem a perda do CO2, né? Então o CO2 ali vai sendo eliminado, né? Ele vai sendo eliminado da sua amostra enquanto que ele fica exposto ali. Aí dizer, Ramon, mas perde CO2, como assim? Gente, isso é uma de refrigerante, tá? Então a gente tem aí a tensão superficial dos gases, depois fala de, na verdade, né, não fala de tensão superficial, mas da pressão de vapor. Então, o CO2, né, ele consegue comer o gás, ele consegue rapidamente, né, ser eliminado, né, conseguir ir para a atmosfera de maneira muito fácil, né. Então, a gente tem só lembrar do gás, né, do refrigerante com gás, que acontece algo muito parecido, né, vai perdendo o CO2 e aí ele vai perdendo a gasificação do processo. A gente também tem a bilirrubina, né, que ela vai se degradando, pode também sofrer hidrólise, mas geralmente é a fotoxidação que mais degrada. A glicose, porque a gente vai ter o consumo tanto das bactérias presentes ali, pelo metabolismo bacteriano, como a gente também vai ter ali o uso, às vezes, por massas ou por células, né, principalmente em massas, que não precisam da insulina para consumir essa glicose, tá? Os corpos cetônicos, né, principalmente nos pacientes que fazem jejum intermitente, a gente pode ter essa volatilização, essa perda, né, por ser compostos voláteis, né, então vai evaporar. A presença, um aumento de nitrito, né, porque as bactérias vão converter nitrato para nitrito, né, principalmente as negativas, mas a gente tem bactérias bem positivas também que fazem esse processo, no caso da Staphylococcus aureus, né. A gente também tem a urobilinogenina que vai decrescendo devido à oxidação, tem a presença dos cristais, que podem começar a surgir, né, a precipitação dos mesmos por conta do resfriamento da amostra. Tem aí também as células e cilindros que podem sofrer degeneração celular e os micro-organismos que tendem a crescer, tá? Pontos importantes, né, gente? A urina tem que ser analisada em até 2 horas, tá? Caso não seja possível, a gente faz o resfriamento para evitar prejudicar a densidade e análise microscópica, tá? A amostra deve ser refrigerada ou com conservantes, né? Refrigerada ou com conservantes, para que toda análise física, química e segmentoscópica seja feita perfeita, tá? Beleza? Gente, eu vou falar agora de duas questões. Nessas duas questões, eu vou citar pontos importantíssimos, né, que venham a ser cobrados em prova, tá? E isso é muito importante a gente se atentar, que existem pontos que são cobrados em prova de concurso público, e às vezes a gente, né, acha que não é cobrado, a gente vai tratar sobre esses pontos. Vamos lá, né? Essa questão foi questionada no Unesp, né, ano 2019. A prova foi a Prefeitura de Campinas, né? Então, ao assinar a alternativa correta, que contemple a afirmação correta e, respectivamente, sobre o exame de rotina de urina, tipo 1 ou sumário. Lembrando que também pode ser encontrado como EAS, elementos anormais do sedimento, tá? A amostra aleatória de urina pode ser obtida com intervalo mínimo de. Gente, o que a gente tem que se atentar nesse ponto, né? Muitas vezes a gente acha, né, que vai ser. A gente vê tempo de urina, qual o tempo necessário, e a gente coloca a ideia na cabeça de 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas. Sendo que o mínimo é 2 horas. O ideal é 4, mas o mínimo é 2 horas. Tá? Então, ideal 4 horas, mínimo 2 horas. Então, não podemos esquecer isso nunca na prova. Tá? Após a última micção, sem que o indivíduo tenha realizado atividade física intensa nas 6 horas precedentes. Tá? Então, obviamente, é importante que o indivíduo não realize a prática de atividade física
excedente, né, e também, né, principalmente atividade de alta densidade, porque a gente tem a degradação de inúmeros compostos, né, a gente estimula processos como a glicólise, uma lipólise, muitas vezes, dependendo de quão exaustiva essa atividade fica, até uma proteólise. Então, a gente precisa evitar essa atividade previamente para não ter, né, a presença desses substratos por conta desses quadros aí, tá? A amostra, né, tem é a amostra ideal. Por ser mais concentrada, a gente falou sobre isso na aula, né, sendo que é recomendada a obtenção do, tá? Então, vamos lá, alternativa por alternativa. Gente, eu sei que uma hora não é tempo suficiente de eu ter uma concentração efetiva de substrato, de metabólicos, solúveis, né, ali na urina, que sejam significativos para a minha detecção. Então, uma hora é impossível. 6 horas já é um tempo muito alargado. Tá? Então, 6 horas já é um tempo muito alargado. Então, a dúvida poderia acontecer em 2 ou 4 horas. Mas lembrando que 4 horas é o ideal, e 2 horas é o tempo mínimo. Ele pede o tempo mínimo. Tá? Quando a gente fala agora, né, da amostra ideal, como eu falei a vocês, eu não falei aqui de micção pós-jejum, pós-prandial, tanto que aí é o mesmo jargão, né, pós-jejum, pós-prandial, é a mesma coisa. Micção aleatória, né, nunca que a amostra ideal seja micção aleatória. Aí poderia ser a segunda amostra da manhã, a primeira amostra da manhã, dúvida, mas a primeira amostra da manhã, ele fala por ser mais concentrada. É mais concentrada. Tá? Quando a gente trabalha com segunda amostra, né, geralmente a gente quer avaliar uma amostra sem interferência de glicose. Tá? Então, a gente precisa entender, né, alguns termos em análise para falar sobre esses pontos. Tá? Sendo que é recomendada a obtenção do primeiro jato. Aí, Ramon, primeiro jato, jato médio. Jato médio. Jato médio. Brincadeira da parte. Jato médio. O primeiro jato errou, porque o primeiro jato estava em 1 hora e 6 horas. Ramon, por que não o primeiro jato? O primeiro jato, gente, ele tem uma carga bacteriana muito grande, muitas vezes. Por quê? Porque no primeiro jato, tem muita gente que não faz aquele procedimento operacional padrão. Se fosse feito, teria um problema até menor. Mas como as pessoas não fazem tal procedimento, você tem uma grande carga bacteriana. Tá? E essa grande carga bacteriana pode dar um resultado falsamente elevado. Porque às vezes o indivíduo não tem aquela contaminação. Tá? Então, a partir de hoje, fica também para o dia a dia de vocês, para vocês fazerem check-up. É o jato médio, então despreza o primeiro jato, depois coleta o jato subsequente, tá? É a primeira amostra da manhã, mais indicado, caso não, aguarda de 2 a 4 horas, 4 horas ideal, e aí colhe sua amostra, tá? Então, letra B, né, que vai fazer no mínimo 2 horas, jato médio, e a primeira amostra da manhã. Agora, em 2018, que é uma questão da banca OCP, né, a prova da UNIR, né, fala sobre, ó, o exame parcial de urina é composto por exame físico, químico e exame de sedimento urinário. Fazem parte desses exames, respectivamente, contagem de leucócitos, detecção de proteínas e contagem de hemácias. Gente, a gente faz a contagem de hemácias? Faz. A gente faz tanto a detecção das hemácias, tá? Então a gente detecta a presença da hemoglobina, na verdade, e a gente também tem um marcador importante para os leucócitos, né, que é a esterase leucocitária, né, que também chama os pares infecciosos, né, é muito presente. Mas a ideia não é a contagem como um hemograma, tá, gente? Então, assim, a gente faz uma contagem para ver a prevalência, né, daquelas células ali no sedimento urinário. Beleza? Mas o que é? A gente chama isso de exame microscópico, tá? Essa análise aí da contagem. Quando a gente faz a detecção de proteína, né, a avaliação de proteína, geralmente é algo mínimo. E muita gente se confunde em relação a isso, né? Porque às vezes isso acontece muito na prática do dia a dia, a gente espera que se tem proteína nesse livro, mas não é verdade. Muitas vezes o paciente ele tem proteína por conta da presença da albumina num processo, numa microalbuminúria, numa síndrome nefrótica, em alguma condição aí lesiva que tenha uma grande quantidade de albumina sendo eliminada. Mas a gente não necessariamente tem a peste porcina.
Porque o cilindro, né, a proteína que o compõe, né, que é excretada pelo tubo renal, ele não é detectado pela fita, né? A proteína de tornocefol, hemoglobina, ela não é detectada pela fita. Então, a gente tem essa falsa dela, né? Gente, qual é o problema dessa questão, né? Faz parte desses exames, respectivamente. Não é que a contagem de leucócito de massa não faça parte do segmento, né? Mas é um exame que a gente chama de exame microscópico, né? Que a gente vai avaliar, né? A gente vai ter a detecção de proteína, obviamente, por exame químico, né? Para poder avaliar a questão de proteínas. Mas aí a gente tem o exame microscópico, né? A análise do segmento vai ser a presença deles, né? Mas a contagem, né, é um exame microscópico que a gente vai fazer. Então, quando a gente fala, né, do exame parcial de urina, a gente tem 4 pontos importantes. A gente pode fazer exame macroscópico, físico, químico e microscópico. Nunca o microbiológico. Em questões coloca o microbiológico. O microbiológico vai ser analisado na urocultura. A gente identifica, assim, a presença de bactérias, tá? Ou leveduras no material, na urina, só que não é nossa ideia fazer a verificação de qual microorganismo está presente. Então, não acontece. Né? Algumas bancas de concurso cobram só exame físico, químico e microscópio. Alguns vão cobrar os 4 pontos. Tá? É importante a gente se atentar ao advérbio. Né? Se está falando exclusivamente apenas o que está falando. Né? São avaliados na urina, os mais de urina, exame físico, químico, está certo. Mas a gente precisa avaliar qual é o comando da questão, beleza? E outra, perceba que o erro dessa questão, na verdade, né, eu até falei bobagem, mas o erro dessa questão, ó, fazem parte desses exames respectivamente. Contagem de leucócito é um exame físico? Não, é um exame de segmento. Detecção de proteínas é sim um exame químico, tá certo? E a contagem de massa é sim um exame de segmento urinário. O exame físico aí seria a cor, aspecto, volume, aí sim. Né? Seria a obesidade, né? Seria exames físicos, né? Que a gente estaria avaliando, tá? Gente, e não poderia deixar de falar sobre os planos de mentoria e monitoria do Científica Concursos, tá? Onde eu tenho o prazer e o privilégio de ser professor e mentor e teria o maior prazer de acompanhar vocês em toda essa jornada, tá? O plano oferece, além de uma plataforma inteligente que monta todo o seu cronograma de estudo, isso facilita muito, gente. Isso é um ganho absurdo de tempo, tá? Tem a presença do professor, o acompanhamento do professor pela plataforma do Telegram, tem os feedbacks mais mensais, os professores dão dicas com inúmeras ferramentas de aprendizado. Então, não deixe, não perca essa oportunidade. Se inscreva, tá? Principalmente que nesse concurso, né, um dos concursos que a gente, né, estão aí no mercado atualmente, estão sendo aí, né, usados, tem o da Anvisa, mentoria para o mapa, para as perícias, para IBSER, biólogo biomédico, então não deixe de se inscrever, né, espero vocês aqui no Instagram da Científica, no YouTube da Científica, no Instagram do Prof. Ramon Rodrigues, desde já agradeço muito a presença de vocês, tenham um excelente dia e até a próxima, espero vocês lá.